Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia, segundo aquele que nos ajuda, a árvore da vida, aqueles que encontram a paz que excede todo o entendimento, quando ele mesmo nos firma nos passos, a fim de que não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes que ande em retidão segundo o seu espírito, porque há um caminho largo e espaçoso, onde a palavra diz os caminhos sinuosos e tortuosos, onde levam a muitos a uma porta larga e espaçosa, onde muitos entrarão por ela. Jesus é a porta. Ele disse: muitos buscam herdar o reino dos céus, subindo pelo muro, e assim nada conseguem, porque todo aquele que entrar pela porta, a porta estreita, são aqueles que alcançam a vida com abundância, segundo sendo conduzido pelo seu Espírito. É uma porta excelente da graça que nos é aberta. A palavra diz: quando se abre uma porta excelente, se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece, porque o Senhor é aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele aonde dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Pelo que perseveramos, importa antes em primeiro lugar obedecer ao Senhor do que os meros mortais, e assim jamais louvai as atitudes dos ímpios, mas antes condenai constantemente, porque o Senhor agrada daqueles que perseveram na condução do seu Espírito fiel e verdadeiro, para nos manter firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém na graça, no amor incondicional, o amor que nos constrange, mesmo não sendo merecedores. Ele nos amou primeiro, assim a palavra nos diz. Por isso, perseverai sempre, segundo aquele que é fiel e verdadeiro. Sejais constantes por meio daquele que nos sustém, daquele que nos ajuda, daquele que não tosqueneja, aquele que nos mantém sendo seus imitadores. Bem-aventurado aqueles que permanecem sendo seus imitadores. Bem-aventurado aqueles que a palavra diz, depois de serem aprovados, alcançarão, a palavra diz, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu do coração. Todo aquele que persevera segundo o seu Espírito, persevera com ele, firme e constante, segundo aquele que nos sustém, nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que é fiel e verdadeiro. Por isso perseverai, segundo aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que até aqui nos ajudou. Jamais viu o justo a mendigar o pão, tampouco a sua descendência, e jamais são decepcionados, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.